E para comprovar tudo isso e para mostrar pra gente que ele não é louco, ele narra como foi que ele cometeu um crime brilhante, com que esperteza, com que audácia, com que preeminência ele fez tudo, né? Oi, meu nome é Rebeca, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Hoje eu vou ler um conto do autor Edgar Allan Poe. E se você é um escritor independente, tem uma história, um relato de terror e suspense, envie aqui no meu e-mail que eu vou deixar nos comentários, na descrição do vídeo. E vamos lá para a nossa primeira história. É verdade, nervoso. Eu estava assustadoramente nervoso e ainda estou. Mas por que diria que estou louco? A doença tinha aguçado os meus sentidos, não destruído, não amortecido. Acima de tudo, aguçado estava o sentido da audição. Eu escutava todas as coisas no céu e na terra. Escutava muitas coisas do inferno. Como posso estar louco? Ouça com atenção e veja com que sanidade, com que calma sou capaz de contar a história inteira. É impossível dizer como a ideia entrou primeiro no meu cérebro, mas, uma vez concebida, perseguia-me dia e noite. Objeto não havia, paixão não havia nenhuma. Eu amava o velho. Ele nunca me fizera mal. Ele nunca me insultara. Pelo ouro dele eu não nutria nenhum desejo. Penso que foi o olho dele. Sim, foi isso. Tinha um olho de um abutre, um olho azul pálido, recoberto por uma película. Sempre que pousava sobre mim, meu sangue congelava. E assim, por etapas, muito gradualmente, decidi tirar a vida do velho. E dessa forma, livrar-me do olho para sempre. Bem, esse é o ponto. Você me imagina louco. Loucos não sabem de nada. Mas você devia ter me visto. Você devia ter visto a sabedoria com que agi, com que cautela, com que antecipação, como me entreguei ao trabalho dissimuladamente. Eu nunca fora mais gentil com o velho do que durante toda a semana que antecedeu a minha perpetração do seu assassinato. E toda noite, por volta da meia-noite, eu girava a fechadura da porta dele e a abria com tanta delicadeza. E então, quando havia aberto o suficiente para a passagem da minha cabeça, eu introduzia uma lanterna escura, coberta, toda coberta para que nenhuma luz passasse, e fazia entrar minha cabeça. Você riria de ver a austácia com que a fazia entrar. Eu a movia devagar, muito, muito devagar, para não perturbar o sono do velho. Levava 1 hora para passar a cabeça inteira pela abertura, até que eu pudesse vê-lo deitado na cama. Um doido seria esperto assim? E depois, quando a minha cabeça estava dentro do quarto, eu descobri a lanterna cauteloso, com tanta cautela. Cauteloso porque as dobradiças gemiam, e eu a descobria o suficiente para que um fino raio de luz caísse sobre o olho de abutre. E isso eu fiz por 7 longas noites. Toda noite, exatamente à meia-noite. Mas encontrava o olho sempre fechado. E, portanto, era impossível executar o trabalho, pois não era o velho que me atormentava, mas o seu olhar. E toda manhã, quando o dia raiava, eu ia determinada ao quarto e lhe falava com audácia, chamando-o pelo nome num tom caloroso, e perguntava como havia passado a noite. Veja que ele teria de ser um velho muito astucioso, de verdade, para suspeitar que toda noite eu espreitava enquanto dormia. Na 8ª noite fui mais cauteloso do que hábito, para abrir a porta. O meu movimento era mais lento que o de um ponteiro menor de um relógio. Antes daquela noite, eu nunca sentira o alcance dos meus poderes, da minha sagacidade. Eu mal podia conter meu sentimento de vitória. Pensar que estava ali,
Abri a porta um pouco cada vez e ele nem sonhava as minhas intenções ou pensamentos secretos. Eu cheguei a rir da ideia e talvez ele tivesse me ouvido, pois ele se mexeu na cama de repente como se estivesse assustado. Nisso, você poderia pensar que eu recuaria, mas não. Na escuridão densa, o quarto estava negro como piche, porque as persianas estavam bem fechadas pelo medo de ladrões. E dessa forma, eu sabia que ele não teria como ver a abertura da porta que eu continuava a empurrar continuamente. Eu já tinha introduzido na minha cabeça e ia descobrir a lanterna quando meu polegar escorregou no ferrolho de estralo e o velho pulou da cama gritando: "Quem está aí?" Fiquei imóvel e não disse nada. Por uma hora inteira não movi um músculo e nesse meio tempo não o vi se deitar. Continuou sentado na cama, à escuta, como eu fizera, noite após noite, espreitando os relógios da morte na parede. Nessa hora, eu escutei um leve gemido e sabia que era o gemido do terror mortal. Não era um gemido de dor ou um lamento, não. Era o som baixo, abafado, que emerge do fundo da alma tomada de espanto. E eu conhecia bem o som. E muitas noites, exatamente à meia-noite, enquanto o mundo inteiro dormia, ele brotava no meu próprio peito, intensificando com seu eco aterrorizante os terrores que me perturbavam. Eu sabia o que o velho sentia e tinha pena dele. Embora no fundo eu risse, eu sabia que ele permanecia deitado, acordado desde o primeiro ruído, quando tinha virado da cama. Desde então, os medos dele vinham crescendo. Ele tentava imaginá-lo sem razão, mas não conseguia. Ele se dizia: "Não é nada, a não ser o vento na chaminé, apenas um rato cruzando o quarto, ou é só um grilo que cantou uma única nota." Sim, ele procurava se confortar com essas hipóteses, mas achava todas inúteis, porque a morte, ao se cercar dele, tinha se aproximado como uma sombra negra envolvendo a vítima. E foi a influência pesarosa da sombra imperceptível que o fez sentir. Embora ele não visse nem ouvisse, sentia a presença da minha cabeça no quarto. Quando já havia esperado por um tempo longo, muito paciente, sem ouvi-lo deitar-se, decidi abrir uma fenda muito, muito pequena na lanterna. E assim eu abri. E você não pode imaginar quão furtivo foi. E fui. E abri um único raio sombrio, como o flamengo de uma teia de aranha, e disparou da fenda e caiu no olho de abutre. Ele estava aberto, bem aberto, e fiquei furioso ao fixá-lo. Eu o vi com perfeita clareza, todo aquele azul pálido, coberto por um véu horrendo que regalou a própria medula em seus ossos. Porém, eu não via nada, mas nada além do rosto ou da pessoa do velho, pois eu tinha apontado o raio, como que por instinto, precisamente sobre o olho maldito. E eu não lhe disse que você confunde a loucura com um simples aguçamento dos sentidos? Bem, sim, chegou aos meus ouvidos um som baixo, abafado, ligeiro, como de um relógio envolvido em algodão. Também aquele som eu conhecia bem. Eram as batidas do coração do velho. Elas aumentaram a minha fúria, como a batida de um tambor que estimula um soldado a ter coragem. Mas ainda assim, me contive e permaneci inerte. Eu mal respirava. Segurei a lanterna imóvel. Experimentei o quanto era capaz de manter o raio sobre o olho. Enquanto isso, o tamborilar infernal do coração aumentou. Tornou-se mais rápido e mais alto a cada momento. O terror do velho deve ter sido extremo.
tornou-se mais, sim, mais alto a cada momento. Você está me ouvindo bem? Eu lhe disse que estou nervoso, portanto estou. E agora, na hora da morte, em meio ao silêncio aterrorizante daquela casa velha, esse som estranho me levou a um terror incontrolável. Porém, por mais alguns minutos eu me contive e fiquei imóvel. Mas as batidas se tornaram mais altas, mais altas. Pensei que o coração fosse explodir. E nessa hora fui tomado de angústia. O som seria ouvido por um vizinho. A hora do velho tinha chegado. Com um grito estridente, escancarei a lanterna e entrei no quarto. Ele guinchou uma só vez. Num instante, eu arrastei para o chão e puxei a cama pesada sobre ele. Depois sorri feliz de ver o ato realizado. Mas por muitos minutos o coração continuou batendo com um som abafado. Isso, entretanto, não me incomodou. Não seria ouvido através da parede. Aos poucos, parou. O velho estava morto. Retirei a cama e examinei o cadáver. Sim, ele estava como pedra, como uma pedra. Pus a mão sobre o coração dele e a deixei ali por alguns minutos. Não havia pulsação. Ele estava morto como pedra. O olho dele não me perturbaria mais. Se você ainda pensa que sou louco, vai mudar de ideia depois de eu descrever as sábias preocupações que tomei para ocultar o corpo. A noite definhava e trabalhei apressado, mas em silêncio. Primeiro, desmembrei o cadáver. Cortei a cabeça, os braços e as pernas. A seguir, levantei 3 tábuas do piso do quarto e escondi tudo entre os caibros. Depois, recoloquei as tábuas com tanta engenhosidade, com tal destreza, que nenhum olho humano, nem mesmo o dele, notaria alguma coisa errada. Não havia nada para lavar, nenhum tipo de mancha, nada. Eu tinha sido por demais cuidadoso. Um ralo havia absolvido tudo. Quando terminei todo o trabalho, eram 4 horas. Ainda estava escuro como a meia-noite. Quando o sino deu as horas, ouvi uma batida na porta da rua. Desci para abri-la com o coração leve, pois o que eu tinha a temer agora? Eram 3 homens que se apresentaram com delicadeza imprescindível como agentes da polícia. O vizinho tinha ouvido um grito agudo durante a noite. Levantou-se a suspeita de um crime. Registrara-se uma queixa na polícia e eles, os agentes, foram designados para dar busca no local. Sorri, pois o que tinha a temer? Dei boas-vindas aos cavalheiros. O grito, eu disse, tinha sido num sonho. O velho, mencionei, estava fora no campo. Conduzi os visitantes por toda a casa. Convidei-os a explorar bem. Levei-os sem pressa ao quarto dele, mostrei-lhes os tesouros do velho, seguro, imperturbável. No entusiasmo da minha confiança, trouxe cadeiras ao quarto e expressei o desejo de que eles descansassem do trabalho ali. Ao passo que eu, na audácia selvagem da minha vitória, acomodei-me no ponto exato sobre o qual jazia o cadáver da vítima. Os agentes se mostraram satisfeitos. Meus modos os haviam convencido. Eu estava particularmente à vontade. Eles continuaram sentados, e enquanto eu dava respostas, animado, tagarelaram sobre coisas íntimas. Mas, pouco tempo depois, me senti empalidecendo e desejando que fossem embora. Minha cabeça doía e imaginei ouvir um tinindo nos ouvidos. Mas eles seguiam sentados, tagarelarando. O tinido tornou-se mais claro,
Passei a falar mais alto para me livrar da sensação, mas ele insistiu e ganhou definição, até que aos poucos descobri que o som não estava em meus ouvidos. Nessa hora, eu sem dúvida fiquei muito pálido, mas falava com mais fluência em voz mais alta. Entretanto, o som se intensificou. E o que eu podia fazer? Era um som baixo, abafado, ligeiro, muito parecido com o som de um relógio envolvido em algodão. Fiquei quase sem fôlego, mas os agentes não o ouviram. Falei mais depressa, com mais veemência, mas o ruído aumentava continuamente. Levantei e discuti banalidades, num tom agudo e com gestos exagerados. Mas o ruído aumentava continuamente. Por que eles não iam embora? Andei pelo piso para cima e para baixo, com passadas pesadas, como se estivesse enfurecido com as falas deles. Mas o ruído aumentava continuamente. Oh, Deus! O que eu podia fazer? Espumejei, fiquei furioso, praguejei, girei a cadeira em que estivera sentado e arrastei-a sobre as tábuas, mas o ruído se sobrepôs a tudo e aumentava sem parar. Tornou-se mais alto, mais alto, mais alto. E os homens seguiam tagarelando com prazer e sorriam. Seria possível que eles não estivessem ouvindo? Deus Todo-Poderoso, não, eles ouviam, eles suspeitaram, eles sabiam, eles zombavam do meu terror. Isso eu pensei e ainda penso, mas qualquer coisa era melhor que essa agonia. Qualquer coisa era mais tolerável que esse escárnio. Eu não podia mais suportar aqueles sorrisos hipócritas. Sentia que tinha que gritar ou morrer. E então de novo, ouça mais alto, mais alto. Mais alto, mais alto. Miseráveis, guinchei. Parem de disfarçar. Eu confesso o crime. Arranque as tábuas. Aqui. Aqui são as batidas do seu coração horrendo. Enfim. Ou seja, ele mesmo se entregou. Por isso o título se chama O Coração Delator, né? Eu acho que na tradução mais literal é o coração denunciador, porque ele ficou tão envolvido pelo crime que tinha cometido, ele achou que todos à volta conseguiam ouvir o que ele ouvia, que ele mesmo confessou. Para ele era tão notório que todos estavam ouvindo os sons que ele ouvia. Como poderia alguém não ouvir tudo que ele estava ouvindo? Que ele achou que estavam zombando dele e ele se entregou. Falou: eu confesso o crime, arranque as tábuas, aqui está. São as batidas do seu coração horrendo. No começo do livro, o autor ele tenta, né? O narrador, que é o próprio autor, o personagem, tenta nos convencer que ele não é louco. Tanto é que no começo ele fala, né, que ele tem uma audição muito aguçada, ele ouve coisas que outras pessoas não conseguem ouvir, que ele tem toda essa sensibilidade. Ele fala até que ele passou por uma doença, mas que apesar dela, ele não se tornou louco, muito pelo contrário. Ele fala até aqui, ó, cadê? Eu escutava todas as coisas no céu e na terra. Eu escutava todas as coisas até no inferno. Como posso estar louco? A doença tinha aguçado os meus sentidos, não destruído, não amortecido. Acima de tudo, aguçado estava a minha audição. E para comprovar tudo isso, e para mostrar pra gente que ele não é louco, ele narra como foi que ele cometeu um crime brilhante. Com que esperteza, com que audácia, com que preeminência ele fez tudo, né? Então, realmente, o final ele nos mostra o quanto o coração dele foi delator. A própria mente dele fez ele delatar esse crime. Uma coisa que eu acho muito irônica é que ele tenta explicar o motivo dele ter matado o velho, né? E ele fala que não ele tinha nenhum motivo específico. Na verdade, ele até gostava do velho, mas ele tinha um olho azul horrendo, né? E não tinha como o olho daquele ser daquela forma e não ser terrivelmente assustador, para você ver o nível da loucura dele, mas ele não é louco. Para você ver o nível da loucura dele, ele fala que o olho era um azul horrível,
feito um olho de abutre, e qualquer ser humano entraria num consenso que uma pessoa daquela, com o olho daquele, não poderia estar viva. Mas eu não vou me estender muito aqui sobre a minha percepção do livro. Eu quero que vocês comentem e falem sobre a percepção de vocês, o que vocês acham que é esse coração delator, que o título do livro fala, se realmente é o coração dele, se é alguma outra perspectiva que eu não falei e que vocês perceberam. Até porque é uma história conhecida, é um autor muito famoso, então se você clicou nesse vídeo, provavelmente você já leu ou já ouviu falar. Então conta aqui nos comentários até sugestões de outros contos desse autor ou de outro, lembrando que precisam ser autores que já estão sob domínio público por conta de direitos autorais. Ou se você for um escritor independente e tem um conto, uma história de terror muito boa e quer que eu leia, coloca aqui nos comentários, ou melhor, envia para o e-mail que eu vou deixar na descrição e nos envia a sua história, tá bom? Agora lembrando que não pode ser história de IA. Se for de IA, eu vou saber e não vai ter como eu ler aqui para vocês.